Paulo disse assim para Deus: Senhor, livra de mim esse espinho na carne. 3 vezes eu te pedi, Senhor, me livra desse espinho na carne. Deus disse para ele: Paulo, a minha graça te basta. É quando você é fraco que você é forte. É na sua fraqueza que eu manifesto o meu poder na sua vida. Por quê? Porque quando eu sei que eu sou fraco e está tudo bem em ser fraco, eu chamo o Criador e ele vai preencher o resto. E quanto mais fraco eu for, mais ele vai inundar, abundar, transbordar o espírito dele nessa questão que eu estou vivendo. Compreende? Porque a minha confiança está no Senhor, que fez o céu e a terra. Eu olho para o monte e pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem de Deus. Ouve essa minha frase aqui agora, ó. Nós temos que trocar, substituir medo, insegurança, aflições, ansiedade. Nós temos que substituir por confiança, por liberdade, por paz interior, por uma mente mais calma, mais tranquila. Deixa eu contar 2 coisas para você. 2 histórias. A primeira história é sobre Moisés no deserto, já saído do Egito, indo em direção a Canaã. A certa altura da viagem deles, Deus disse para ele assim: Moisés, chama 12 líderes das tribos, um de cada tribo, 12. Reúne e manda que eles vão, né? Manda eles irem até a terra prometida, para que eles façam uma avaliação da terra. Aí Moisés obedeceu a Deus, chamou os 12 e deu essa missão. Vocês vão lá ver a terra. Eu quero que vocês tragam frutos para provar que a terra é boa. Eu quero que vocês avaliem o exército inimigo, né? Porque afinal de contas nós vamos ter que enfrentar esse exército. Eu quero saber como esse exército é. Tá bom. Os 12 foram. 40 dias depois, os 12 voltaram. Quando os 12 voltaram, eles trouxeram lá uva, trouxeram algumas frutas para provar, e a grande maioria deles falava: olha, a terra é a terra que corre leite e mel. É a terra prometida. É isso mesmo. É a terra maravilhosa. Só que é o seguinte, o exército deles é muito maior que o nosso. Muito violento. Eles têm até gigantes lá. Nós vamos ser estraçalhados. Aí o outro falava: maldito foi o tempo que nós saímos do Egito. Antes tivesse morrido no Egito, que se tivesse saído, Deus nos tirou do Egito, das garras do faraó, para que a gente morra na espada lá do povo que está em Canaã. Então, todos eles muito negativos, o negativismo absoluto pairava entre aqueles que voltaram dessa expedição. Mas teve um camarada com o nome Josué. Josué chegou para todos, né? Ele falou assim: peraí um pouquinho. De fato, eles estão em maior número. De fato, o exército deles é mais forte que o nosso. Mas o Senhor é conosco. O Senhor Deus está no nosso lado. É Ele quem move a gente, é Ele que põe a nuvem durante o dia e a luz durante a noite para nos guiar. É Ele que faz o maná cair do céu. Percebe? Ninguém pode contra nós. Se o Senhor é conosco, ninguém pode contra nós. Nós vamos vencer. Percebe a atitude de Josué? E Josué foi aquele que depois substituiu Moisés na conduta do povo na entrada na Terra Prometida. Por quê? Porque ele percebeu: olha, o assunto é grande, é feio o negócio. Ele reconheceu. Com as nossas forças aqui, nós não somos capazes, mas Deus é por nós. Nós não precisamos temer nada. Não tenhamos medo. Você pode ler essa história na íntegra no livro de Números, capítulo 13 e o comecinho do 14. Tá bom? Depois vai lá na Bíblia e lê. Aproveita para
para dar uma mexida lá na sua Bíblia, tá bom? E a segunda história que eu quero contar para você é sobre a história de Davi. Essa história é mais popular do que essa primeira. Você certamente deve ter ouvido. Davi era um pastorzinho de ovelhas lá, do rebanho do pai dele, né? E aí o pai dele mandou ele na guerra descobrir como é que estavam os irmãos e levar algumas coisas lá na guerra, na linha de fronte. Chegou lá, Davi deu de cara com as tropas se enfrentando e existia um gigante, outro gigante, de nome Golias, que estava encarando, enfrentando o exército, chamando um guerreiro, né, para poder disputar com ele. Aí Davi foi ter lá com Saul e falou: Saul, eu vou enfrentar Golias. Aí Saul falou para ele: cara, você é um pastor, olha o seu tamanho, você é um jovem, novo. Como é que você vai ganhar essa batalha? Essa batalha é impossível. Aí ele falou assim: quando os ursos e os leões pegam lá algum carneiro, algum cabrito lá do nosso rebanho, eu vou até atrás e tiro da boca do leão, da boca do urso. E Deus sempre me protegeu. Não é agora que ele vai me desamparar. Se Deus está comigo, eu vou vencer Golias. E ele pegou algumas pedras redondas com uma sacolinha que ele carregava lá, e aí ele fez uma maneira de arremessar a pedra e acertou a testa de Golias. Golias caiu, ele cortou o pescoço de Golias e ganhou a guerra. Ficou conhecido lá e depois virou um comandante importante no exército de Saul. Mas veja de novo, por que eu estou trazendo essas duas histórias para você? Para você perceber na palavra de Deus, né, na doutrina da nossa igreja, da nossa fé católica, de que nessas duas situações aconteceu exatamente a mesma coisa. Na história de Davi, ainda mais nítido, né? Porque ele sabia que não ia conseguir naturalmente, com as próprias forças, vencer Golias. Mas era confiado no Senhor que ele estava confiante em lutar. Era na força daquele que estava com ele, não nas próprias forças. Então eu vou falar para você de novo. Temos que substituir medo, insegurança, aflição, ansiedade, falta de ânimo, depressão. Isso pode ser substituído por confiança, liberdade, uma mente calma, paz interior. Tá bom? E se Deus está conosco, nada pode nos vencer. Agora você tem que fazer a sua parte.